Amém? Por favor, fiquem à vontade, porque hoje é um capítulo bem interessante, assim, para dar um chacoalhão na gente e para alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. Então, se vocês quiserem mandar para algumas pessoas, fiquem à vontade, tá bom? Vamos orar enquanto o Instagram vai comunicando aí que a live começou, né? Vamos orar para preparar o nosso coração para receber o ensino, receber o que o Senhor tem para nós hoje e absorver o máximo possível de informações e de conhecimento, né, de instrução que esse trecho do capítulo 6 de Hebreus tem para nos ensinar. Então vamos orar, fecha os teus olhos aí, se coloca também, né, em oração, pedindo para o Senhor limpar o teu coração, pedindo para o Senhor, né, louve a Ele, agradeça a Ele pela fidelidade dEle na sua vida no dia de hoje, agradeça a Ele pela misericórdia dEle que não se apartou de você, agradece a Ele pela presença dEle no teu coração, que eu acho que é o melhor que a gente recebe do Senhor, e prepara o coração para ficar até o final, ouvindo, recebendo. Pede para o Senhor não deixar nada te atrapalhar, te impedir de assistir, te impedir de ouvir a instrução dEle, a palavra dEle para o teu coração, porque há muitas distrações à nossa volta. Nossa carne, ela não quer ficar ouvindo aquilo que na verdade traz à luz o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falha de caráter que a gente precisa vencer, mudar. Então, se coloque realmente posicionado, posicionada para receber, para aprender e para ser transformada pela palavra, como a gente já estudou, né? Que a palavra do Senhor, ela tem poder e ela é o que nos dá o discernimento para a gente aprender, né? Para a gente amadurecer o nosso espírito e aprender a discernir as coisas e a ter as nossas faculdades, como a gente viu no capítulo 5, desenvolvidas para discernir o bem e para sempre escolher ficar na justiça do Senhor, andando debaixo dos preceitos do reino de Deus, certo? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome, Jesus. Nós reconhecemos a tua soberania, a tua autoridade, nós reconhecemos que tu és o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus e que o Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas. E esse tempo, Senhor, é para aprender mais, é para conhecer mais da tua doutrina, da tua palavra, é para compreender melhor, Senhor, o teu papel, a tua função, o teu ministério, mas também enxergar o Senhor não só como Salvador, mas como Rei das nossas vidas, Senhor, ter a identidade em Ti firmada para conseguirmos chamar Deus de Pai. Então eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor derrame do Teu sangue, o Senhor nos cubra com a Tua mão e que que o nosso coração seja purificado, nossa mente renovada e o nosso caráter forjado, Senhor, para que nós tenhamos a Tua mente, nós tenhamos o Teu caráter, nós sejamos a Tua imagem e semelhança, porque nós pertencemos ao Teu corpo, Senhor, e o Teu corpo não pode estar imundo, o Teu corpo não pode estar enfermo, o Teu corpo não pode ter manchas. Então nos limpa, Senhor, nos ajuda a, durante esse estudo, ter entendimento, compreensão e traz à luz pela palavra, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos abandonar, abrir mão, pedir perdão ou mudar a postura, mudar o comportamento e sopra, Senhor, através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, pede ao Pai que Ele sopre pelo Seu Espírito essa palavra, Senhor, sobre aqueles que precisam ouvir, atrai os ouvidos, atrai, Senhor, as pessoas que
necessitam dessa palavra, que necessitam, Senhor, te conhecer mais. E usa-me segundo a tua vontade, para que através da minha boca a palavra seja uma espada, a qual o Espírito Santo coloca fogo e poder para dividir a alma do Espírito, para separar as juntas das medulas e nos dá discernimento, Senhor, que com todo o poder e autoridade no teu nome, Jesus, eu represente o teu ensinamento e que venha tudo com a sabedoria do teu Espírito e não com a minha mente nem a minha interpretação humana, mas que seja, Senhor, um ensino reto, um ensino puro que veio do alto para trazer transformação, capacitação, cura, libertação e instrução e salvação também para aqueles que ainda não te conhecem verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos enviou, nós te agradecemos por esse amor que o Senhor tem, que é um amor eterno, que a nossa mente não entende. Nós te agradecemos pela tua instrução, que muitas vezes para a nossa carne parece tão dura, Senhor, mas que traz alegria e vida em abundância sobre nós. Então, fortalece, Senhor, o nosso espírito através do teu Espírito Santo, para que a gente consiga vencer as nossas cobiças, Senhor, as nossas fraquezas e que a gente permaneça até o fim, caminhando nesse caminho estreito que nos conduz à vida eterna, que nos leva, Senhor, às moradas que o Senhor já preparou no teu reino para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos os que estão entrando e podem compartilhar, né? Como eu estava falando, compartilhem, porque o estudo de hoje ele é bastante importante. E, como sempre, eu dou uma dividida, né? Hoje eu também vou separar para a gente conseguir absorver tudo que essa passagem ela tem para nos ensinar. Então, só recapitulando, né? Porque como é uma carta, ela foi, né, colocada na Bíblia com capítulos, com versículos, para ficar fácil a gente entender, a gente compreender ou extrair os ensinamentos, mas é uma carta, então ela existe uma linha de raciocínio, né? Existe ali um conteúdo que estava sendo trazido para os judeus que estavam. A gente viu nos estudos, né, no primeiro dia, que os historiadores supõem que esse grupo de judeus estavam em Roma agrupados e era uma carta de exortação para que eles não perdessem a fé no Messias. Eles já tinham a instrução da Torá e aí no final do capítulo 5 a gente vê o autor dessa carta, que ninguém sabe quem é, falando que dando uma repreensão, né? Na verdade, trazendo um questionamento sobre aqueles homens que já tinham sido ensinados no leite espiritual, que é a base, que é a Torá, e eles não poderiam receber o alimento sólido. E aí a gente precisa se lembrar, né? Jesus ele sempre se apresentava como o pão da vida. Para você receber o pão, você precisa conseguir absorver, né, para você conseguir receber coisas profundas, coisas que, né, alguns dizem que é mistério. Na verdade, você precisa estar amadurecido espiritualmente. E isso o autor estava questionando no finzinho do capítulo 5, aqueles homens, porque era para eles estarem se posicionando como mestres, ensinando os novos cristãos, né, os novos convertidos a Jesus a respeito da Torá, a respeito dos princípios do eterno, porque a gente já estudou no livro de Deuteronômio que foi dado aos judeus os oráculos, né? Foi dado aos judeus toda a palavra, a instrução, toda a justiça do Senhor para que os judeus ensinassem às nações a respeito do Criador dos céus e da terra. Mas eles não se fundamentaram, né? Eles não se firmaram nisso e eles foram negligentes. E estes homens, né? Eu vou reler
os versículos 11 a 14 do capítulo 5, para a gente continuar lendo até o versículo 3 do capítulo 6 e fazer mais sentido aquilo que a gente vai ver hoje. Então lá diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí, continuando no versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que o autor está dizendo aqui, né? O que são esses princípios elementares e o que é a doutrina de Cristo? Aí a gente precisa ir lá para Mateus. Hoje a gente vai ver, né, bastante do capítulo 12 de Romanos, se você quiser já deixar separado aí. O livro de Mateus, a gente também vai ler, João 15 e, se não me engano, Gênesis, alguns trechos. Então, se você quiser separar aí essas passagens para você poder acompanhar, fique à vontade. Mas é o seguinte, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele começa a fazer o Sermão do Monte. E o livro de Mateus, ele é um documento que, o Evangelho de Mateus, né? Ele é um documento que, do Novo Testamento, é o único documento que os judeus aceitam como um documento judaico, para quem não sabe. E até existe manuscritos, né, do Evangelho de Mateus, que a Universidade de Israel ela reconhece como um documento histórico judaico, como informações que eles têm a respeito do primeiro século antes da Era Comum, como eles consideram, né, o tempo dividido, e eles têm isso documentado. Todos os ensinamentos do livro de Mateus, eles são judaicos. Né, Jesus, as pessoas acham que Jesus veio, aboliu a lei e o cristão é uma nova religião. Na verdade, existe muito ensino enganoso dentro do cristianismo e nós aprendemos, lendo as escrituras, que a reta justiça ela foi dada aos judeus e Deus não tirou isso deles, né? O que acontece é que muitos ainda estão com o coração, a sua mente cauterizada, e por estes nós devemos orar, porque Jesus ele veio primeiro para os dele, que eram os judeus, era o povo de Israel, o povo de Deus. E nós fomos enxertados justamente nesse povo. Então, os ramos que secaram, eles foram arrancados e nós fomos colocados, né, junto daqueles que permaneceram junto ao Pai, né, crendo em Jesus. E lá no Mateus 5, quando Jesus ele traz o Sermão do Monte, ele diz algo no versículo 17 que é muito importante. E aí ele começa a discorrer a respeito da Torá, dos ensinamentos. E a gente já viu isso em outras aulas. Ele fala a respeito do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. E quando a gente viu, a gente também percebeu que Jesus ele deixou a lei até mais firme, mais estreita. E por que ele fez isso? Porque nós recebemos, né, algo que o povo de Israel não recebeu, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que imprime a lei no nosso coração, ele nos ensina, nos traz a memória. Então, a nossa responsabilidade ela é muito maior do que a dos judeus, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, e o Senhor nos deu o seu próprio Espírito para habitar em nós.
Então, a lei ela se tornou não mais rígida, né, ao ponto dela ser impossível de ser praticada, mas ela se tornou mais íntegra. E nós precisamos caminhar na integridade porque nós estamos representando na Terra um Salvador que foi perfeito e um Deus que é perfeito e justo. E a gente deve andar na justiça dele. E aí no versículo 17, várias vezes a gente já falou disso, mas é sempre bom lembrar, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, da Torá, até que tudo se cumpra. E quando tudo vai se cumprir, a gente viu já, né, quando eu estava estudando os primeiros capítulos de Hebreus, que o principal inimigo, né, que será vencido é a morte. Então, até que o juízo do Senhor venha e que tudo se cumpra e que um novo céu e uma nova terra sejam estabelecidos no lugar desta, que vai ser consumida pelo fogo do Senhor, nós devemos observar tudo o que está na Torá e tudo o que está no livro dos profetas. Porém, lá em Atos, capítulo 15, a gente já viu que existem somente algumas leis que o gentio ele deve observar e praticar. Se abster de qualquer coisa consagrada a ídolos, se abster de relações sexuais ilícitas, adorar somente a Deus e... eu não sei se está faltando algum, peraí. Não comer nada com sangue, né? Porque no sangue há vida. E não comer um animal sufocado, né? Isso são coisas que os gentios eles devem observar com diligência, com esforço. Mas a gente já aprendeu que toda a palavra do Senhor ela é para trazer vida e vida em abundância. E aquilo que Deus ensinou para os judeus é parte dele, né? A instrução, ela é parte do Senhor, é algo que o Senhor espera. É algo que o Senhor ele deu para os homens para protegê-los, para trazer bênção, para trazer proteção, para trazer a mão do Senhor num mundo corrompido e caído. Então, você conhecer os princípios que carregam cada lei, cada mandamento, cada estatuto, cada ordenança, cada testemunho que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel, vai fazer você ter o amadurecimento espiritual, né? Um cristão que não conhece o leite espiritual nunca vai amadurecer. Então, toda a instrução que foi dada para os judeus cristãos, de alguma forma a gente pode aplicar na nossa vida como gentios que foram recebidos pelo Pai através da fé em Jesus Cristo, né, que é o que nos dá a salvação pela graça. E aí ele continua, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Tem muita gente que tem uma visão dos fariseus e dos escribas pessimista, negativa, por causa do grupo que foi usado, né, por próprio Deus para que toda a profecia, toda a lei que foi escrita a respeito do Salvador, do ungido, o Messias, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, ela tinha que se cumprir. Esses homens eles precisavam ser duros de coração, hipócritas e não reconhecer Jesus como Filho de Deus, para que Jesus fosse, né, sacrificado, derramasse o seu sangue e através desse sacrifício toda a humanidade fosse perdoada das suas transgressões, né? Todo o homem que crê recebe esse perdão e recebe a salvação. Então, os fariseus, a maioria deles, né, o problema deles não estava em observar a Torá, não estava no cumprimento da lei, porque a lei foi dada para ser vivida. Eles tinham esse desejo de adorar somente a Deus,
mas existiam alguns ali que ocuparam essa posição farisaica, na verdade, pelo histórico, né, que os fariseus participaram dos conflitos das guerras dos macabeus lá, da revolta dos macabeus contra o Império Grego, já falei isso algumas vezes também, e o fato deles terem participado dessa revolta junto com os camponeses fez com que eles ocupassem posições de honra, porque eram homens ricos, homens que tinham, né, já a posição de rabinos ou de a posição nas sinagogas, no sinédrio, né, julgando o povo através das escrituras, através da Torá. E o problema deles, na verdade, é que eles queriam a honra para eles faziam aquilo para se sentirem justos. Eles se consideravam, eles batiam no próprio peito e se consideravam justos por observar a Torá. E isso trouxe sobre eles, na verdade, soberba, altivez e hipocrisia. E eles começaram a deturpar as escrituras em determinadas leis, embora eles observassem a Torá, eles começaram ou a acrescentar ou então a alterar de uma certa forma algumas leis, que Jesus até fala sobre a honra aos pais e às mães, né? Que estava sendo, na verdade, algo que os filhos não estavam cumprindo, porque os fariseus ensinaram eles a pegar aquele valor que seria para ajudar os pais e as mães na sua velhice e dar como uma oferta, um corbã, né, que era um sacrifício diante do templo. Então eles estavam, na verdade, deturpando a palavra, né, e fazendo com que o povo pecasse. Só que aqui Jesus é muito claro, ele fala: se vocês não excederem em justiça aos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então tira a hipocrisia, tira o desejo de ter honra dos homens, o desejo de bater a mão no peito e falar: eu conheço a palavra, eu ando na justiça, mas conhece, estuda, busca conhecimento, busca entendimento e busca responder aos outros com sabedoria. E aí Jesus ele fala, né, aquelas partes da lei que eu já tinha citado, aí ele dá uma exortação, né, uma chamada de atenção no capítulo 6 sobre guardar a si mesmo, de exercer a justiça diante dos homens com o fim de ser visto, porque se isso acontecer, eles não teriam galardão junto com o Pai Celeste. O Senhor ele não quer que a gente faça as coisas para ser reconhecido pelos homens, né? Embora a gente se sinta um pouco acalentado, né? Por saber que as pessoas estão ouvindo o nosso evangelho, as boas novas que saem da nossa boca, né? Ou os ensinamentos, e a gente ora e vê os enfermos serem curados, e alguns podem falar: nossa, como você é usada, como você é usado, que bênção que você é. E isso não pode trazer no nosso coração motivo de glória nem de orgulho, porque é aí que muitos caem, né? Nós não podemos nos mover por elogios, nem por reconhecimento de homens, porque tem muita gente ensinando engano, tem muita gente fazendo coisas que na verdade profanam o nome do Senhor e o altar do Senhor, né? Colocam o nome do Senhor e falam em nome do Senhor, mas ensinam coisas que estão fora das Escrituras, praticam coisas que não fazem o menor sentido, são movidos, na verdade, por espíritos malignos, e isso acontece dentro dos locais, né, que se reúnem para buscar Deus, né, que dizem que são igrejas. Mas a igreja de Cristo, ela é pura. A igreja de Cristo, ela é irrepreensível, e a igreja de Cristo, ela se move pelo Espírito de Deus que derrama os dons, não por espíritos estranhos, nem por ensino enganoso e mentiroso. Então, nosso coração, como discípulos de Jesus, que deve fazer discípulos para Jesus, ele deve ter muito isso firme,
de não se deixar levar por elogios, não se deixar levar por aquilo que os homens estão reconhecendo em nós, mas sempre pedir para o Senhor, Senhor, eu estou te agradando, o meu ensino é agradável, o meu ensino está gerando vida, o que eu estou falando a teu respeito condiz com a tua justiça, porque se tiver alguma coisa aqui errada, mal interpretada ou que eu aprendi errado, por favor, tira de mim, me ensina o que é reto, me ensina o que vem da tua palavra, o que veio da tua boca, porque eu não quero ser menor no reino de Deus, né? Eu quero ensinar a tua lei como ela é, sem tirar nem pôr, eu quero ensinar a doutrina de Jesus com integridade, eu quero viver com integridade. Essa deve ser a nossa oração, porque a importância a gente deve dar é ao galardão que o Senhor ele prepara para nós no reino dele, e não os elogios e algum tipo de bênção material que o nosso trabalhar aqui na terra possa trazer a nós. Nosso coração não pode ser subornável. Tem muita gente que é subornada por elogios, né? As pessoas acham que o suborno ele está ligado somente ao dinheiro, né, a oferta, ao dízimo que muitos pastores pedem e excedem, né, porque é um mandamento do Senhor entregar a 10ª parte, isso, e a gente vai ver que isso é uma ordenança que existe antes da lei, ela não é só para os judeus, ela é para nós também, só que alguns se excedem, né, e pegam para si, são como lobos no meio das ovelhas do Senhor. E nós devemos tomar cuidado, né, para não agir com, na verdade, não esse coração que aceita suborno só em relação a dinheiro, a riqueza, mas a gente pode ser subornado também por elogios, a gente pode ser subornado por sinais, a gente pode ser subornado por curas, por milagres, porque existe um ensinamento do Senhor deixado lá em Deuteronômio, a gente já viu, que o Senhor ele alerta aos falsos profetas que vão fazer sinais e ele vai deixar acontecer milagres, sinais, prodígios, e esse falso profeta ele vai vir, na verdade, com um convite que foge à integridade da palavra do Senhor. E se a pessoa ela não conhece os elementos básicos da palavra, a escritura, os princípios, a justiça do Senhor, ela pode ser enganada, né? E o inimigo ele se desenvolveu, vamos colocar assim, né, ao longo do tempo para enganar. Então, ele sabe que se ele falar para você, vamos adorar ao Deus X, vamos adorar ao fulano de tal, você não vai, porque você já aprendeu que Jesus é o Senhor da sua vida e que Ele é o intercessor, Ele é o que tem autoridade, Ele é o que tem poder. Mas um ensino mentiroso que parece bom, que tem aparência de justo, de piedoso, ele pode corromper o teu coração se você não tiver totalmente buscando, né, com o coração desejoso em aprender e conhecer as escrituras, conhecer a palavra de Deus. Então, a gente deve guardar o nosso coração para fazer as coisas para Deus e também guardar o nosso coração para não querer ouvir elogios e não usar elogio como um termômetro, né? Se as coisas aconteceram, amém, mas o tempo todo os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e os nossos ouvidos, eles precisam estar ligados ao Senhor e não aos homens. O nosso termômetro não é a visão humana, é a visão espiritual, é o Espírito de Deus que nos foi dado exatamente para nos ajudar a discernir as coisas. E aí depois ele fala sobre dar esmolas, sobre como se deve orar, o jejum, acerca dos tesouros que a gente deve acumular no céu, fala da luz e as trevas, dos senhores, a ansiedade e o juízo temerário. E tudo isso está no livro de Deuteronômio, que a gente fez um estudo completo e é um estudo que a gente deve pegar todo ano e ouvir,
porque a palavra do Senhor, ela sempre nos acrescenta, né? A palavra do Senhor, ela o tempo todo, ela renova a nossa mente, a nossa maturidade espiritual, ela é constante, ela é até o dia da vinda do Senhor. Então, o tempo todo a gente está crescendo. Então, leiam Mateus, né? Buscando aprender as doutrinas de Jesus. E aí, lá em Romanos 12, eu vou pegar porque ali mostra um resumo, né? Das virtudes que nós devemos ter e que pertencem a esses princípios elementares, esse tipo de comportamento que a gente deve ter como filho de Deus, como discípulo de Jesus. Então, os 2 primeiros versículos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso coração por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí lá no 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse capítulo 12, né, desses versículos 9 a 21, tem muito da instrução, da doutrina de Jesus que foi deixada. E a gente deve cuidar, né, para andar, caminhar debaixo dos preceitos de Jesus, porque essa doutrina, de uma forma muito simplificada, né, ela se resume ao quê? A você se arrepender dos seus pecados, você reconhecê-los, e se resume à salvação, né, por conta do seu arrependimento, reconhecimento de pecado. Você, na verdade, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e essa fé no Senhor Jesus, ela produz em nós, né, a salvação, e a nossa santificação, ela é um processo. Então tem três coisas aqui, ficou meio confuso, eu vou repetir. Essa doutrina de Jesus, ela se resume no arrependimento de pecados, na confissão de Jesus como Senhor e Salvador, né? A salvação, ela vem mediante a fé em Jesus, e na nossa santificação, que é um processo de separação do nosso ser, da nossa essência, em relação ao que o mundo ensina. Então, esse processo ele é contínuo, né? Como eu estava falando, esse processo é um processo que vai até o fim da nossa vida. Pouco a pouco, nós vamos sendo moldados, forjados, transformados pela palavra do Senhor. E nós devemos nos apresentar como esse sacrifício puro, santo e agradável, com a rendição, a submissão à vontade de Deus e uma entrega de tudo que a gente é. Então, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, todas as áreas da nossa vida agora pertencem ao Senhor. E a gente deve não ficar pedindo para o Senhor abençoar nossas decisões, a nossa caminhada, né, proteção, mas a gente deve pedir orientação. Senhor, qual que é o caminho que o Senhor tem para a minha vida na minha área profissional? O que eu vou fazer para Ti na minha área profissional? Como será o meu relacionamento? Com quem o Senhor quer que eu me relacione? Com quem o Senhor quer que eu tenha amizade? Com quem o Senhor quer que eu me case? Como o Senhor quer que eu seja? A gente
busca agora a orientação do Senhor para resplandecer a sua luz e representar o seu reino. E essa entrega, ela é feita através de uma ação, né? Essa entrega total nossa, ela só acontece quando a gente confia que Jesus é o Cristo. Porque uma vez que você confiou, você consegue se render. A fé, ela não pode ser só, eu acredito em Jesus. Mas a fé, ela tem que ser, eu confio e eu confio tanto que eu entrego todo o meu ser para viver debaixo da justiça do Senhor e para fazer a vontade dele. E isso faz com que a gente abra mão do pecado, que a gente vença os nossos desejos, né, da carne, as cobiças que nós temos. Isso faz com que a gente peça perdão pelos erros que a gente cometeu. E às vezes a gente está aprendendo coisa. Tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, está vindo a tua lembrança, a tua memória, coisas que você fez, atos que você cometeu que não estão de acordo com a palavra. E isso o Senhor traz à luz para que você peça perdão e Ele te limpe. E assim você vai se purificando cada vez mais e se separando da corrupção do mundo, se separando para viver em integridade diante do Senhor. Como um sacerdote, né, que é separado para ministrar diante do Senhor o tempo todo. E seguindo na caminhada da santificação, né? Essa confiança no Senhor, ela faz com que a gente o tempo todo fique caminhando nesse processo de separação, nesse processo de santificação. Isso não para. A gente vai vencendo os pecados e coisas novas vão sendo trazidas ao nosso conhecimento para que a gente se alinhe com a verdade, até que nós nos tornemos perfeitos aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. A perfeição que Deus espera é diferente da perfeição dos homens, porque os homens, eles têm uma visão da perfeição e do perfeccionismo de uma forma deturpada, de acordo com a limitação da mente deles. Então eles trazem padrões, que na verdade são padrões do mundo, e ficam cobrando isso das pessoas. Mas Deus, ele não está cobrando padrões, ele está cobrando justiça. Ele está cobrando que você ande debaixo da palavra dele, com a essência dele, com aquilo que ele tinha feito para você ser desde o princípio. E aí, dessa forma, é que a gente adora a Deus. Porque ele nos deu a chance de nós termos os nossos pecados perdoados através de Jesus Cristo. E ele também nos deu a chance de se reconectar a Ele, de se religar a Ele, de ter a eternidade novamente sobre a nossa vida. Então, todos os valores, os conceitos, os padrões, as ideologias, as crenças, as tradições que você aprendeu no mundo não te cabem mais, e você agora precisa vencer o teu desejo de segurar alguns conceitos, algumas ideias, algumas ciências, algumas coisas que pertenciam à sua vida, até mesmo trabalho. Muita gente abandona o trabalho que fazia, muita gente abandona os rituais que fazia, porque nós precisamos limpar tudo que tinha em nós, porque o Senhor quer nos dar algo novo e não se faz remendo de pano velho com pano novo. Então, também não se coloca vinho novo em odre velho. Então, o Senhor precisa que o nosso ser ele esteja realmente vivendo na nova vida que nós recebemos em Jesus, com esse coração novo. E nascer de novo é nascer de novo para tudo. Então, vai ficar somente aquilo que não vai afetar a nossa vida com o Senhor, nosso relacionamento com o Senhor. E ao receber Jesus, nós então começamos a confrontar tudo o que aprendemos com a justiça, né, com o que vem da parte do Senhor. Então, os valores do reino passam a ser algo que fundamenta os nossos valores.
A justiça do Eterno vai renovando a nossa mente com novas concepções, conceitos, ideias, pensamentos até mesmo a nosso próprio respeito, pensamentos a respeito do próximo, pensamento a respeito até do inimigo, como a gente viu, porque a nossa visão ela vai mudando. O Deus estabeleceu Jesus como vingador, né? E a gente já viu que o vingador de sangue, ele é o único que tem poder e autoridade para tirar uma vida nas leis, né, dos judeus. Quando acontecia um homicídio na terra de Israel, somente o vingador de sangue daquela vida que foi ceifada poderia tirar a vida do homicida, mas nenhum outro. E Jesus ele tem essa posição de vingador de sangue em nosso favor em relação ao pecado, à morte e ao nosso adversário, que é o Satanás. Ele vai vingar. E os nossos inimigos, na verdade, né, inimigos pessoais, pessoas que nos atacam, que nos perseguem, que nos afrontam, são pessoas que são usadas no plano físico para atacar a nossa vida, porque no plano espiritual os espíritos malignos, as potestades, os principados, os demônios, Satanás, sabem que nós somos separados para o Senhor, que nós temos o selo do Espírito Santo. Então, eles nos atacam para ver se destroem, se nos fazem cair, se nos fazem desistir, se nos fazem ir para as trevas novamente. E o desejo dele é que a gente receba a mesma condenação que ele recebeu já. Ele está esperando só a pena dele vir a acontecer, mas a sentença já foi decretada, a condenação já foi dada. E deixa eu ver, é isso que vai trazendo pra gente aquele discernimento que a gente viu, né, no capítulo 5, que vai exercitando as nossas faculdades pra gente discernir o bem do mal. E quem verdadeiramente entrega o seu coração a Jesus tem essa mente renovada e as coisas velhas ficam para trás. A gente não fica lutando para manter aquilo que o Senhor está pedindo para entregar. Todo dom ele deve ser aplicado com disposição e entrega para abençoar os outros. Então a gente exerce os nossos dons diligentemente, com disposição, com fugiu a palavra, com disposição, com boa vontade, com entrega, doando o nosso tempo, porque isso é amar ao próximo. A gente aprendeu em Ahavá, né, lá na raiz, que amor é doar o melhor de si ao próximo sem querer receber nada em troca. Esse é o conceito de amor. Não tem a ver com você gostar de alguém, com você ter afinidade com alguém, nem com você ter sentimentos por alguém. O amor é uma ação. Você se entrega, você dá o que você tem de melhor, e os dons do Espírito de Deus que foram dados a você é o que você tem de melhor para edificar ao próximo e fortalecê-lo na caminhada, né? E edificar assim o corpo de Cristo. Nós derramamos o dom que nos é dado sobre o corpo de Cristo. E segunda medida da fé recebida, dedicação, excelência, zelo e alegria. Nós devemos fazer tudo com essas características, porque nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos fazendo tudo para glorificar o nome do Senhor. E são essas atitudes práticas que fazem com que a gente discirna o bem. Então, o fato de você entrar na presença do Senhor para aprender o que você está errando, para abrir mão daquilo que você fazia antes, e amar o próximo e fazer todas aquelas boas obras ali que a gente estava vendo em Romanos 12, do versículo 9 a 21, isso vai nos trazendo discernimento do que é o bem. E aí tem outras coisas aqui que ele cita, né? Além dos princípios elementares, ele fala sobre a fé em Deus, o arrependimento de boas obras, o batismo, a imposição de mãos. Aí eu só queria trazer aqui a memória de vocês, né? Que quem passa do leito espiritual não se arrepende das mesmas coisas. Quem amadurece espiritualmente não vai ficar o tempo todo se arrependendo do mesmo pecado.
Não existe um pecado de estimação na pessoa que está buscando amadurecimento espiritual. Ela vence e aí o Senhor ele começa a mostrar outras coisas que diz respeito mais ao caráter, à alma, à índole, né? Então você começa a observar quando você é maledicente, quando você inveja. Você não fica naqueles pecados superficiais de desejo da carne, de fornicação, adultério, traição, vício, porque isso você vai vencendo. E conforme você vai amadurecendo, essas coisas já não têm mais poder, né, autoridade sobre você. Uma pessoa espiritualmente madura, ela julga todas as coisas associadas à vida segundo a palavra de Deus. Ela não julga no achismo dela, nem na opinião alheia, mas ela pega a palavra, abre e fala, deixa eu ver se essa pessoa que está querendo se envolver comigo, eu posso me relacionar, fazer negócios, ou eu posso sentar à mesa junto com ela, deixa eu ver se aquilo que me ensinaram num curso, num vídeo, numa live, num culto que eu fui, que eu ouvi no púlpito, o pastor falando, está de acordo com as escrituras. E ele vai e abre e lê e busca entendimento, busca sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Depois a gente vê aqui a fé em Deus. Ela é tudo o que Deus diz. E a fé em Deus, ela diz respeito a tudo que Deus fala e Deus determina, e nós sabemos que as escrituras são a palavra do Senhor, inspirada pelo seu próprio Espírito, dada aos homens, então é confiável, porque vem do Senhor. E toda palavra que Deus fala, ela se cumpre. Então, isso é confiar em Deus. Essa é a fé em Deus que Ele espera e que Ele se agrada. Então, não é o que a autoridade humana diz, mas é o que Deus diz, porque o que Deus diz sobrepuja a mente humana. Então, o tempo todo nós temos que ter as escrituras confrontando aquilo que nós ouvimos, porque essa é uma forma de se proteger de ensino enganoso, de uma proposta que na verdade não vem do Senhor, porque Deus ele não faz nada fora da justiça dele. Ele não passa por cima daquilo que ele estabeleceu para os homens viverem. Ele não passa pano. Então, aquilo que ele determinou vai ser assim para sempre. E aqueles que andam em integridade vivem aquilo que está na palavra, ainda que eles tenham que abrir mão de um desejo do coração deles, mas eles preferem abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. E imersões diz respeito à imersão no nome de Jesus Cristo, mas aqui nós estamos falando com um público que é judaico. Então, as imersões aqui diziam respeito também a respeito das leis de purificação que o Senhor tinha estabelecido antes do voto, né, de se fazer um voto diante do Senhor, a purificação das mulheres durante a menstruação e depois que tinham filhos, a purificação dos homens no Shabá, antes do Shabá. Isso tudo continua porque os judeus eles continuam dando testemunho acerca da palavra do Senhor. Então a palavra para eles, né, ela é para ser vivida à risca, mas não porque isso vai trazer salvação para eles, mas porque eles cumprindo isso estão dando testemunho de que a palavra do Senhor ela é verdadeira. A imposição de mãos era porque existe uma importância, né, sobre a imposição de mãos, é através da imposição de mãos que se transfere os dons do Espírito, o Espírito Santo. Quando você lê lá em Atos, você vê os apóstolos sempre impondo as mãos para derramar o poder do Espírito Santo, né? E também a gravidade que isso tem, por isso que nós não podemos impor as mãos na cabeça de qualquer pessoa e também não devemos deixar com que qualquer um imponha as mãos sobre nós. Um pouco eu já falei sobre isso, né? Que as mãos são canal, é uma das brechas que a gente abre se a gente não tem entendimento, né? Onde a gente toca, a gente se contamina. Também a ressurreição dos mortos, né? Ele traz isso aqui porque dentro dos judeus havia o grupo dos saduceus que não criam na ressurreição. Então, eles tinham que ser ensinados de acordo com as escrituras, sem as crenças
né, trazidas pelos homens, que é o que a gente está ouvindo aqui esse tempo todo. E a respeito do juízo eterno, era a respeito do dia do Senhor, que é o grande dia que ele julgará não só os homens, mas toda a criação dele, né? Inclusive o exército do céu será julgado, e aqueles que optaram por desobedecer a sua justiça, a sua palavra e não andar junto com ele, receberão aquilo que escolheram, que é a morte, porque só há vida em Deus. Fora de Deus não há vida. E essas bases, elas precisam estar sólidas na nossa mente, elas precisam estar completamente solidificadas em nós, porque Jesus, ele é a pedra angular, ele é o cumprimento de toda a palavra e ele é a própria sabedoria do Eterno que foi encarnada na terra. Então, a própria justiça do Senhor estava em Jesus e ele ensinava isso. E ele é a nossa pedra angular, ele é nosso fundamento. E sem ele, as nossas colunas, elas seriam abaladas, né? Então, para que os ventos de doutrina, os ventos de sofisma, os ventos de dogmas, os ventos de mentiras, né, os ventos de padrão mundano soprem e não abalem a nossa estrutura, nós precisamos ter muito solidificado esses princípios elementares no nosso coração, na nossa mente e buscar esse amadurecimento espiritual. E eu acabei falando em 1 hora o que era para falar apenas em 20 minutos. Então eu vou deixar para falar o resto desse estudo do capítulo 6 na segunda que vem. Para vocês não ficarem cheios de informação. Acho que aqui essa foi uma live sim, importante para a gente examinar o nosso coração, né, e confrontar com aquilo que esse autor estava trazendo sobre esse povo, confrontar sobre nós, né? Será que nós estamos ainda no leite espiritual? Será que a nossa vida está íntegra? Será que a gente está diligentemente usando os dons e exercendo aquilo que o Senhor derramou sobre nós? Ou não, né? Então, é importante lembrar nosso coração e que todo esse ensino edifique, traga vida, traga em vocês transformação, renovação, coragem de abrir mão daquilo que é necessário para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Tem alguma dúvida? Foi muito boa lá, que bom que você gostou. Graças a Deus. Que bom que você pôde ficar hoje, né? Você tem alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Me diz aí se tá tudo certo. Se não, nós encerramos. E aí, segunda que vem, a gente continua. E, se Deus quiser, terminamos o capítulo 6. Vamos do 4 até o 20, sem parar. Tudo certo? Certo. Beleza. Então, que o Senhor abençoe muito a sua vida, que o Senhor faça crescer toda essa palavra dentro do teu coração e que você amadureça espiritualmente para poder derramar os dons que o Senhor colocou sobre a sua vida, sobre a vida dos outros e viver debaixo dos princípios elementares, né? Viver se fortalecendo, crescendo para poder receber alimento sólido de Jesus. Certo? Um abraço para todos, que o Senhor abençoe a noite de vocês, a semana de vocês, que seja uma semana abençoada, protegida e até segunda que vem.